As notas graves do órgão reverberaram pela Catedral de São Miguel enquanto eu estava no altar, minhas mãos tremendo contra a seda marfim do meu vestido de noiva. 200 rostos me encaravam, amigos, familiares, colegas, todos esperando o momento em que eu me tornaria a senhora Nathaniel Reed. O sol do fim da manhã entrava pelos vitrais, projetando sombras coloridas no chão de mármore. Mas meu coração não estava acelerado de alegria. Ele martelava com um conhecimento terrível e esmagador que ameaçava me partir em dois. Há quanto tempo eles estavam mentindo para mim? Por trás do mar de rostos expectantes, eu podia ver minha mãe no primeiro banco, seu vestido esmeralda perfeitamente coordenado, seu sorriso radiante. Ela parecia a imagem do orgulho maternal. 24 horas atrás, eu teria acreditado naquele sorriso. 24 horas atrás, eu ainda vivia em um mundo onde as mães protegiam suas filhas e o amor significava algo sagrado. Nathaniel apertou minha mão, seus olhos azuis brilhavam com o que eu antes acreditava ser devoção. Você está pronta para isso, Celeste, ele sussurrou, sua voz carregando aquela confiança familiar que me atraiu pela primeira vez há 3 anos. Olhei para o rosto dele, para o queixo definido que eu havia traçado com meus dedos, para a boca que havia me prometido para sempre, e senti meu mundo se cristalizar em uma clareza terrível e perfeita. Ah, estou pronta, sussurrei de volta, com a voz firme apesar do terremoto que acontecia no meu peito. Mais pronta do que você imagina. 3 meses antes, eu estava feliz e tolamente feliz. Meu nome é Celeste Maranderen. Aos 28 anos, eu acreditava que tinha tudo planejado. Eu era a filha que meus pais sempre sonharam, me formei summa cum laude em literatura em Georgetown, trabalhei como editora sênior na Meridian Publishing e tinha acabado de ficar noiva de Nathaniel Reed, o garoto de ouro da nossa comunidade. Nosso noivado foi um conto de fadas. Nathaniel, 31 anos e devastadoramente bonito, era filho do juiz Harrison Reed e da filantropa Victoria Reed. Ele trabalhava como advogado corporativo em um dos escritórios mais prestigiados de DC, dirigia uma BMW e me pediu em casamento no Kennedy Center durante o intervalo de O Lago dos Cisnes, meu balé favorito. Vocês terão uma vida tão linda juntos, disse minha mãe, Diana, com entusiasmo naquela noite, admirando o anel de diamante de 2 quilates que refletia a luz como fogo de estrelas capturado. Os Reed são uma família muito importante. Você se saiu bem, querida. Eu deveria ter percebido como ela disse. Não a você vai ser feliz ou a ele é perfeito para você, mas a você se saiu bem. Como se eu tivesse concluído algum tipo de transação em vez de encontrar minha alma gêmea. Meu pai, o pastor William Deren, era mais reservado, mas igualmente satisfeito. Ele construiu sua reputação com base em valores familiares e morais tradicionais. E ver sua única filha se casar com uma família tão respeitada foi uma bênção em tudo que ele pregou por 30 anos. Nathaniel é um bom homem, disse meu pai, puxando-me para um de seus abraços calorosos e envolventes depois do jantar naquela noite. Eu consigo ver o quanto ele te ama, Celeste. E, mais importante, eu consigo ver o quanto você o ama. A palavra que mais tarde teria gosto de veneno na minha língua. O planejamento do casamento consumiu os 2 meses seguintes. Minha mãe se dedicou aos preparativos com uma intensidade que me tocou e me exauriu. Ela insistiu em cuidar de cada detalhe, as flores, o buffet, a música e até mesmo as provas do meu vestido. Este é o sonho de toda mãe, ela dizia, folheando revistas e fazendo ligações intermináveis, planejando o casamento perfeito da filha. Fiquei grato pelo envolvimento dela, mesmo quando ela ocasionalmente ignorava minhas preferências. Quando sugeri flores silvestres para o buquê, ela insistiu em rosas brancas e peonias. Quando eu quis um quarteto de cordas simples, ela reservou uma orquestra completa. Quando mencionei que queria escrever meus próprios votos, ela me convenceu de que os votos tradicionais eram mais elegantes. Confie em mim, querida, ela dizia com aquele sorriso que eu herdei. Mamãe sabe o que é melhor. Nathaniel parecia divertido com nossa dinâmica familiar. Ele costumava aparecer sem avisar, encantando meus pais com histórias de seu escritório de advocacia e elogios à comida da minha mãe. Ele e Diana passavam longos minutos juntos na cozinha enquanto eu terminava ligações de trabalho ou corrigia manuscritos. Suas risadas ecoam pela nossa casa em estilo colonial como música. Sua mãe é extraordinária, ele me disse uma noite enquanto caminhávamos pelo Meridian Park, o mesmo caminho onde ele me pediu em namoro pela primeira vez. Ela é muito dedicada a garantir que tudo seja perfeito para nós.
Ela sempre foi assim, respondi, apertando sua mão. Quando eu era pequena, ela passava semanas preparando as minhas festas de aniversário. Cada detalhe tinha que ser impecável. E sempre foram, tenho certeza. Ele parou de andar e se virou para mim, as mãos emoldurando meu rosto. Assim como você é perfeita. Eu deveria ter me perguntado por que ele passou tanto tempo falando sobre minha mãe. Eu deveria ter questionado a maneira como os olhos dele se demoravam nela quando ela ria, ou como ele sempre parecia saber exatamente qual vinho levar para fazê-la brilhar de alegria. Eu estava tão apaixonado, e o amor, eu estava começando a aprender, nos torna espetacularmente cegos. A primeira rachadura apareceu 3 semanas antes do casamento. Eu fui à casa dos meus pais depois do trabalho para finalizar a escolha dos assentos. Meus braços cheios de cartões de confirmação de presença e minha bolsa de laptop pesada com manuscritos. A casa estava estranhamente silenciosa quando entrei pela porta da frente. Mãe, pai, chamei, colocando minhas malas no saguão. Na cozinha, querida, disse a voz da minha mãe. Mas havia algo diferente nele. Sem fôlego, quase perturbado. Encontrei-a parada na pia, de costas para mim, lavando pratos que pareciam suspeitosamente limpos. Seu cabelo escuro, normalmente perfeitamente penteado, estava despenteado. E quando ela se virou, suas bochechas estavam rosadas. Ah, Celeste, querida, eu não esperava você tão cedo. São 6h30, eu disse, olhando para o relógio. No mesmo horário que sempre venho às quartas-feiras. Claro, claro. Ela secou as mãos em um pano de prato, evitando meus olhos. Seu pai está na reunião do conselho da igreja. Algo parecia estranho, mas não consegui identificar o que. A cozinha tinha um cheiro diferente. Não como as velas de baunilha de sempre da minha mãe, mas como algo diferente. Algo masculino e caro. Tinha alguém aqui? Perguntei, acomodando-me na ilha da cozinha com os cartões de confirmação de presença. O quê? Ah, não. Só eu. Ela se virou novamente para a pia. Como foi seu dia, querida? Eu quase deixei passar. Quase. Mas então notei algo no balcão. Uma caneca de café que pertencia ao nosso conjunto de porcelana fina. Aquele que usávamos apenas para convidados especiais. Ainda estava quente. Mãe, de quem é essa caneca? Os ombros dela ficaram tensos. Meu, é claro. Você só bebe chá à noite. Eu estava me sentindo cansado, precisava de cafeína. A mentira estava entre nós como um fio desencapado. Minha mãe nunca foi uma boa mentirosa. Seus sinais eram tão familiares para mim quanto as batidas do meu próprio coração. A maneira como ela evitava contato visual, o leve tremor em sua voz, a lavagem compulsiva de pratos. Mas eu a amava e confiava nela, então escolhi acreditar. Certo, eu disse simplesmente, abrindo o primeiro cartão de confirmação de presença. Vamos decidir os lugares. A noite transcorreu normalmente, mas algo mudou. Peguei minha mãe olhando para o celular constantemente, com os dedos batendo ansiosamente no balcão. Quando Nathaniel me mandou uma mensagem por volta das 8h para dizer que trabalharia até tarde e que me veria no dia seguinte, notei como todo o seu corpo pareceu relaxar. A segunda rachadura veio uma semana depois. Nathaniel estava distante, alegando que o trabalho o estava sobrecarregando. Nossos jantares habituais de quinta-feira à noite foram cancelados 2 vezes e ele perdeu nosso encontro de degustação de bolos na confeitaria. Quando liguei para o escritório dele, a secretária disse que ele tinha saído mais cedo. Dirigi até o apartamento dele em Georgetown, um arranha-céu elegante com um porteiro que me conhecia pelo nome. A viagem de elevador até o 15º andar pareceu eterna. Bati na porta dele e usei minha chave quando não houve resposta. Nathaniel, você está bem? O apartamento estava escuro, mas seu carro estava na garagem. Chamei seu nome novamente, caminhando pelo espaço que já tínhamos começado a planejar redecorar depois da nossa lua de mel. A sala de estar estava vazia, mas havia uma taça de vinho na mesa de centro. Só um, mas tinha batom na borda. Um tom que não reconheci. Nathanael. Tentei abrir a porta do quarto dele, mas estava trancada. Isso era estranho. Ele nunca trancava a porta do quarto.
Estou aqui. Sua voz soou através da madeira, abafada e estranha. Eu não estou me sentindo bem, Celeste. Intoxicação alimentar, eu acho. Deixe-me cuidar de você. Não, não. Não quero que você pegue nada. Te ligo amanhã. Certo. Fiquei ali por um longo momento olhando para aquela porta trancada. Em 3 anos juntos, Nathaniel nunca se recusou a me deixar ajudá-lo quando ele estava doente. Ele era o tipo de homem que queria ser mimado quando tinha uma dor de cabeça. Mas, mais uma vez, escolhi a confiança em vez da suspeita. Sinta-se melhor, eu disse para a porta. Eu te amo. Também te amo. As palavras chegaram um pouco tarde demais. A verdade tem um jeito de se revelar como a água encontrando rachaduras em uma fundação. 2 dias antes do meu casamento, tudo veio à tona. Eu estava no escritório tentando me concentrar em um manuscrito sobre poesia medieval quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou o número da minha mãe. Celeste, querida, preciso de um favor. Claro. O que houve? Deixei alguns programas de casamento no meu carro e vou almoçar com a senhora Tim, do Comitê de Flores. Você poderia passar aqui em casa e pegá-los? Estão na minha Mercedes, em um envelope pardo, no banco do passageiro. Claro, sem problemas. A viagem até a casa dos meus pais levou 20 minutos no trânsito de Washington. Usei minha chave para passar pelo portão da frente e estacionei atrás do carro da minha mãe. O Mercedes estava destrancado, como é típico do nosso bairro seguro. Abri a porta do passageiro e imediatamente vi o envelope pardo, mas quando fui pegá-lo, algo mais chamou minha atenção. Um pequeno caderno de couro preto havia escorregado entre os assentos. Eu não teria pensado em nada sobre isso, exceto pelo fato de meu nome estar escrito na capa com a letra da minha mãe. Minhas mãos tremiam quando o abri. A primeira página foi datada de 3 meses atrás, logo após o anúncio do meu noivado. Nathaniel Reed é tudo o que eu deveria ter casado. Bonito, bem-sucedido, da família certa. Em vez disso, me contentei com William e seu ministério de classe média. Mas talvez não seja tarde demais. Talvez eu mereça algo bonito, pelo menos uma vez. O caderno escorregou dos meus dedos. Sentei-me no banco do motorista do carro da minha mãe, olhando para a letra dela enquanto o mundo se inclinava para o lado. Com as mãos trêmulas, peguei o caderno e continuei lendo. Ele me olha como William costumava olhar antes de os anos de rotina o desgastarem. Quando Nathaniel elogia meu vestido ou minha comida, lembro-me de como era ser desejada. Hoje, ele ficou aqui depois que a Celeste saiu para o trabalho. Conversamos por horas sobre literatura e viagens. Ele disse que eu estava perdida na vida de cidade pequena. Ele tem razão. Eu sei que isso é errado. Sei o que aconteceria com Celeste se ela descobrisse. Mas quando foi a última vez que alguém me escolheu? Realmente me escolheu não por dever ou convenção, mas por vontade. Página após página, entrada após entrada. A caligrafia cuidadosa da minha mãe documentando a sedução lenta e deliberada do meu noivo. Ele me beijou hoje. Deus me ajude. Eu o beijei de volta. Fizemos amor no apartamento dele enquanto Celeste estava no clube do livro. Ele disse que eu era mais apaixonada do que qualquer mulher com quem ele já tinha ficado. Eu me senti viva novamente. Nathaniel diz que depois do casamento daremos um jeito de ficarmos juntos. Ele diz que se casar com Celeste é exatamente o que se espera dele, mas seu coração agora me pertence. A entrada final foi datada de ontem. Amanhã à noite, véspera do casamento, ele vem aqui enquanto William está na reunião de planejamento da despedida de solteiro. Nossa última vez juntos antes de Celeste se tornar sua esposa. Depois disso, teremos que ser mais cuidadosos. Mas já chegamos longe demais para parar agora. Fechei o caderno e fiquei sentado em perfeito silêncio ao meu redor. A tarde suburbana continuou. Irrigadores regando gramados bem cuidados, crianças andando de bicicleta, cachorros latindo para os carteiros. A vida normal acontecendo enquanto meu mundo inteiro desmoronava. Há quanto tempo? A pergunta ecoava na minha cabeça. Há quanto tempo estão rindo de mim pelas costas?
Pensei em cada jantar em que eles se sentavam um de frente para o outro, em cada reunião de família em que eles trocavam olhares que eu confiava demais para interpretar corretamente. Pensei no meu pai planejando me levar até o altar amanhã, sem saber que sua esposa estava dormindo com o noivo. Pensei em todas as maneiras como fui enganado, manipulado e traído pelas duas pessoas que deveriam me amar mais no mundo. Foi quando as lágrimas finalmente vieram. Lágrimas quentes e raivosas que tinham gosto de sal e traição. Chorei até meu peito doer, até meu rímel escorrer em fios escuros pelo meu rosto, até não restar nada dentro de mim além de uma clareza fria e cristalina. Eles escolheram um ao outro em vez de mim. Agora eu escolheria a mim mesmo em vez deles. Não fui para casa naquela noite. Em vez disso, fiz o check-in no Villard Intercontinental com um nome falso, paguei em dinheiro e disse ao recepcionista que faria uma surpresa para meu marido em nosso aniversário. A mentira veio fácil. Aparentemente, eu estava aprendendo a ser tão boa em enganar quanto minha mãe e minha noiva. No meu quarto de hotel, espalhei tudo na cama king size como um detetive organizando evidências. O diário da minha mãe, capturas de tela dos extratos recentes do cartão de crédito do Nathaniel. Tínhamos combinado nossas contas para as despesas do casamento e uma lista crescente de todos os sinais que eu havia deixado passar. O cheiro caro da colônia na cozinha dos meus pais. O batom na taça de vinho no apartamento do Nathaniel. Sua repentina experiência com o vinho favorito da minha mãe. A maneira como ambos foram tão insistentes sobre os votos tradicionais de casamento, provavelmente porque sabiam que eu poderia dizer algo em votos pessoais que exporia a culpa deles. Pedi serviço de quarto e sentei-me de pernas cruzadas na cama, comendo macarrão caro enquanto planejava a destruição deles. A antiga Celeste os teria confrontado em particular. Teria chorado e exigido explicações e provavelmente teria sido manipulada para obter perdão. A velha Celeste acreditava em segundas chances e no poder do amor para superar qualquer coisa. Mas a velha Celeste estava morta. Ela morreu lendo o diário da mãe em uma Mercedes-Benz enquanto seu mundo desabava ao seu redor. A nova Celeste entendeu que algumas traições eram profundas demais para uma resolução privada. Não se tratava apenas de um noivo infiel ou de uma mãe infiel. Era sobre duas pessoas que conspiraram para me fazer cúmplice da minha própria humilhação, que planejaram continuar o caso depois do meu casamento, que roubaram não apenas minha felicidade, mas minha dignidade. Eles queriam jogar. Ótimo! Eu tinha aprendido com os melhores. Liguei para minha assistente na Meridian Publishing. Jenna, preciso que você me faça um favor. Você pode fazer uma lista de convidados para todos que virão ao meu casamento amanhã? Endereços de e-mail, números de telefone, redes sociais, tudo. Claro. Está tudo bem? Você parece. Está tudo perfeito, eu disse. E pela primeira vez em dias, eu estava falando sério. Só quero garantir que todos tenham todas as informações necessárias para amanhã. Em seguida, liguei para minha colega de quarto da faculdade, Priya, que trabalhava como jornalista freelancer em Nova York. Celeste, seu casamento é amanhã. Você está surtando? Estou tão animada. Priya, preciso de um favor e preciso que você não faça perguntas. Certo. Sua voz tornou-se cautelosa. Que tipo de favor? Preciso que você esteja na Catedral de São Miguel amanhã com sua câmera e suas credenciais de imprensa. Algo digno de notícia vai acontecer, e eu quero que isso seja documentado. Celeste, você está me assustando. Não sou eu quem deveria estar com medo. A decisão final foi a mais difícil. Liguei para o número do meu pai, sabendo que ele voltaria da reunião de planejamento da sua despedida de solteiro. Celeste, querida, você não deveria estar me ligando. Não dá azar o pai da noiva falar com a filha na véspera do casamento? Pai, eu disse, e minha voz falhou um pouco. Eu te amo. Não importa o que aconteça amanhã, preciso que você se lembre de que eu te amo e que nada disso é culpa sua. Querida, você está me preocupando. O que houve? Não há nada de errado, pai. Finalmente tudo vai ficar bem. Depois que desliguei, fiquei sentada em silêncio no quarto do hotel por um longo tempo, pensando sobre justiça e vingança e a diferença entre as duas. A vingança era sobre causar dor. A justiça era sobre revelar a verdade. Amanhã, eu serviria a justiça com um sorriso.
Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Acordei de madrugada e pedi café ao serviço de quarto. Sentado perto da janela, com meu roupão de hotel, enquanto o sol pintava Washington DC em tons de dourado e rosa. Em 6 horas, eu deveria me tornar a senhora Nathaniel Reed. Em vez disso, eu estava prestes a me tornar algo muito mais poderoso. Uma mulher que se recusava a ser boba. Meu telefone não parava de vibrar a manhã toda com mensagens da minha mãe. Bom dia, linda noiva. Espero que tenha dormido bem. Mal posso esperar para ver você caminhar até o altar hoje. As flores estão perfeitas. Os músicos estão se preparando. E confirmei com o fotógrafo, está tudo exatamente como deveria estar. Eu te amo muito, querida. Hoje vai ser o dia mais lindo da sua vida. Cada mensagem parecia uma faca envolta em seda. Às 9, tomei um banho longo, deixando a água quente lavar os últimos vestígios da mulher que eu costumava ser. Quando saí, me olhei no espelho do banheiro. Realmente me olhei, talvez pela primeira vez em meses. Meu cabelo escuro é muito parecido com o da minha mãe. Meus olhos azuis herdados do meu pai. Meu rosto, que sempre foi chamado de bonito, mas nunca de notável. Hoje eu seria notável. Dirigi lentamente até a catedral, percorrendo o caminho mais longo pelo centro de DC. A manhã estava fresca e clara, um clima perfeito para casamento. A Catedral de São Miguel parecia magnífica à luz da manhã, com suas torres góticas alcançando o céu como uma oração transformada em pedra. Carros já estavam chegando. Convidados madrugadores, vendedores, familiares se preparando para o que imaginavam ser uma celebração. Estacionei no estacionamento atrás da catedral e fiquei sentado por um momento, observando pessoas que conheço há muito tempo se movimentando em preparação para o meu dia especial. Senhora Tim, do Comitê de Flores. Senhor Rodrigues, que foi nosso vizinho por 20 anos. Os amigos da Faculdade de Direito de Nathaniel rindo e ajustando suas gravatas. Todas essas pessoas que se importavam comigo, que tiraram um tempo do sábado para testemunhar o que acreditavam que seria o começo da minha felicidade para sempre, também mereciam saber a verdade. Peguei meu vestido de noiva, sapatos e bolsa de maquiagem e entrei na catedral pela entrada lateral que levava à sala de preparação da noiva. O pequeno espaço já estava fervilhando de atividade. Minha madrinha, Kathleen, estava pendurando seu vestido, e minhas 2 madrinhas estavam montando um balcão de café e arrumando as flores. Celeste, Kathleen correu para me abraçar. Meu Deus, você está radiante. Como está se sentindo? Como se hoje fosse mudar tudo, eu disse, e foi a coisa mais honesta que eu disse em dias. Onde está sua mãe? Achei que ela já estaria aqui. Verifiquei meu celular. Nenhuma mensagem nova da Diana desde suas mensagens de bom dia, incrivelmente doces. Ela provavelmente está em casa se arrumando, eu disse. Você sabe como ela gosta que tudo seja perfeito. O que eu não disse foi que eu sabia exatamente onde minha mãe estava porque eu estava rastreando o telefone de Nathaniel desde ontem à noite usando nossa conta compartilhada. Ele passou a noite na nossa casa e saiu às 6h30 da manhã, provavelmente para evitar ser visto pelos vizinhos ou pelo meu pai. Uma última traição em nome dos velhos tempos. Enquanto minhas damas de honra me ajudavam a vestir o vestido, eu me sentia estranhamente calma. A seda marfim deslizou sobre minha pele como uma armadura, e quando eles fecharam as dezenas de pequenos botões de pérola nas minhas costas, senti que estava me transformando em alguém nova, alguém mais forte. O vestido tinha sido a escolha da minha mãe, é claro, um vestido tradicional em corte com mangas longas, cauda catedral e bordados com miçangas suficientes para rivalizar com uma constelação. Eu queria algo mais simples, mais moderno, mas Diana insistiu. Este vestido ficará lindo nas fotos, disse ela durante a prova. A elegância clássica nunca sai de moda. Agora eu entendia por que ela estava tão interessada na minha aparência. Ela precisava que eu estivesse perfeita para as fotos que documentariam a humilhação do seu genro. Kathleen prendeu meu véu no lugar. O mesmo véu que ia até a ponta dos dedos que minha avó usava. Você está absolutamente deslumbrante, Celeste.
Nataniel vai morrer quando te ver. Espero que sim, murmurei. Às 11h30, o fotógrafo chegou para tirar fotos pré-cerimônia. Sorri e posei, deixando que ele capturasse o que ele pensava serem imagens da alegria nupcial, mas que na verdade eram fotos de uma mulher se preparando para a guerra. Às 11h45, meu pai chegou. Olá, linda menina. Papai estava parado na porta do quarto nupcial, resplandecente em seu smoking preto formal, com seus cabelos prateados perfeitamente penteados. Aos 58 anos, o pastor William Dering ainda era um homem bonito, alto, digno, com o tipo de calor genuíno que o tornou amado por nossa congregação por décadas. Ele também era um homem cujo mundo estava prestes a desabar. Você está radiante, querida, ele disse, com os olhos marejados. As damas de honra e o fotógrafo se afastaram com muito tato para nos dar privacidade. Papai e eu estávamos sozinhos agora. Peguei as mãos do meu pai, essas mãos fortes e gentis que abençoaram inúmeros casais, que me seguraram quando ralei os joelhos quando criança, que me ensinaram a dirigir, a rezar e a acreditar na bondade. Pai, preciso te contar uma coisa antes de irmos até o altar. Claro, querida, o que foi? Tirei o diário da minha mãe da minha bolsa de noiva e o coloquei nas mãos dele. Encontrei isso no carro da minha mãe ontem. Ele pareceu confuso ao abrir, mas observei seu rosto mudar quando ele começou a ler. A cor desapareceu de suas bochechas. Seus lábios se abriram ligeiramente e suas mãos começaram a tremer. Celeste. Sua voz era quase um sussurro. Isso não pode ser. Sua mãe jamais. Leia as datas, pai. Leia tudo. Ele afundou em uma cadeira, ainda segurando o diário, seus olhos examinando página após página a traição de sua esposa. Ajoelhei-me ao lado dele, meu vestido de noiva se acumulando ao nosso redor como creme derramado. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou finalmente. Desde ontem. Me desculpe, pai. Me desculpe mesmo. Ele olhou para mim, este homem que construiu todo o seu ministério na santidade do casamento e da família, e vi algo se quebrar em seus olhos. O que vamos fazer? Ele sussurrou. Vamos caminhar até o altar, eu disse com firmeza. Vamos deixar todo mundo ver exatamente quem Diana Dering e Nataniel Reed realmente são. Celeste, não. Pense nisso. O escândalo, a humilhação. A humilhação não é nossa, pai. É deles. Ele me encarou por um longo momento, e eu pude vê-lo lutando contra 30 anos de condicionamento que diziam que problemas familiares deveriam ser resolvidos em particular, discretamente, a portas fechadas. Há 200 pessoas lá fora, disse ele. 200 pessoas que nos amam e merecem saber a verdade antes de testemunharem o que consideram uma cerimônia sagrada. Sua reputação. Minha reputação será a de que me recusei a ser feito de bobo e que escolhi a dignidade em vez do silêncio. Uma batida na porta nos interrompeu. 5 minutos, pessoal, gritou o coordenador do casamento. Papai se levantou lentamente, com as pernas instáveis. Por um momento, fiquei com medo de que ele pudesse desmaiar ali mesmo, mas ele endireitou os ombros e olhou para mim com algo parecido com orgulho. Você é mais corajosa do que eu jamais fui, ele disse calmamente. Aprendi com os melhores. Ele me ofereceu o braço e juntos caminhamos em direção às portas do santuário. Através dos painéis de vidro, pude ver a catedral cheia de convidados, amigos e familiares que viajaram de todo o país para comemorar conosco. O altar foi decorado com rosas brancas e peonias, exatamente como minha mãe queria. O quarteto de cordas tocava o cânone de Pachelbel, preenchendo o espaço sagrado com uma melodia sublime. Nataniel estava no altar em seu smoking perfeitamente ajustado, parecendo em todos os aspectos um advogado bem-sucedido e um noivo dedicado. Seu padrinho e padrinhos o ladeavam, todos sorrindo em expectativa. Na primeira fila, minha mãe estava sentada radiante em seu vestido esmeralda, enxugando os olhos com um lenço de renda. Ela parecia como toda mãe de noiva deveria parecer, orgulhosa, elegante, tomada pela emoção diante da felicidade da filha. O coordenador do casamento abriu as portas e a música da procissão começou. Minhas damas de honra caminharam até o altar com seus vestidos rosa claro, sorrindo para os convidados e tomando seus lugares no altar. Então a música aumentou para a marcha nupcial e todas as pessoas na catedral se levantaram. Pronto, sussurrou papai. Apertei o braço dele.
Pronto. Entramos no santuário e senti 200 pares de olhos se voltando para nós. Câmeras disparavam. As pessoas sorriam e sussurravam sobre como eu estava linda. O rosto de Nataniel se iluminou quando ele me viu, seus olhos azuis brilhavam com o que parecia ser amor genuíno. Minha mãe pressionou o lenço contra os olhos. A imagem da devoção maternal. Que atores incríveis eles dois são, pensei enquanto caminhávamos pelo corredor. Eles deveriam estar na Broadway em vez de estarem na minha vida. Chegamos ao altar e papai colocou minha mão na de Nataniel antes de se sentar. O gesto que deveria simbolizar um homem entregando sua filha a outro. Em vez disso, parecia que eu estava sendo entregue ao meu inimigo. Amados, começou o pastor Jenkins, sua voz ecoando facilmente pelo sistema de som da catedral. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Nataniel William Reed e Celeste Marianne Deren no sagrado matrimônio. Deixei-o falar, seguindo a cerimônia tradicional, esperando meu momento. Nataniel apertou minha mão e eu apertei de volta. Na primeira fila, minha mãe assistia com orgulho radiante. Eles não tinham ideia do que estava por vir. O casamento não deve ser celebrado levianamente, mas reverentemente, deliberadamente de acordo com os propósitos para os quais foi instituído por Deus. Que apropriado, pensei. Vamos falar sobre reverência e os propósitos de Deus. Se houver alguém presente que tenha motivos justos para impedir que esses dois se unam em casamento, que fale agora ou fique em silêncio para sempre. Era isso. O momento que eu estava planejando. O momento em que eu poderia ter falado, poderia ter revelado tudo ali mesmo, naquele momento. Em vez disso, fiquei em silêncio. Deixei o pastor Jenkins continuar com os votos, a troca de alianças, tudo isso. Eu queria que eles se sentissem seguros. Queria que eles achassem que tinham vencido. Nataniel, disse o pastor Jenkins, você aceita Celeste como sua legítima esposa? Para tê-la e conservá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, renunciando a todas as outras. Até que a morte os separe? Nataniel olhou nos meus olhos, sua voz forte e clara. Eu aceito, abandonando todos os outros. A mentira era tão descarada que quase me fez rir. Celeste, você aceita Nataniel como seu legítimo esposo, para tê-lo e mantê-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, abandonando todos os outros até que a morte os separe? Este era o meu momento. O momento de dizer sim e me tornar cúmplice da minha própria mentira, ou o momento de destruir o mundo deles com a verdade. Olhei para a congregação, todos aqueles rostos cheios de expectativa e alegria. Olhei para meu pai na primeira fila, seus olhos me encorajando a ser forte. Olhei para minha mãe, que ainda enxugava os olhos com emoção teatral. Na verdade, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo sistema de som da catedral. Tenho uma coisa a dizer primeiro. A catedral mergulhou em completo silêncio. Até o quarteto de cordas parou de tocar. A mão de Nataniel apertou a minha, seu sorriso vacilando apenas um pouco. Celeste. O pastor Jenkins parecia confuso. Está tudo bem? Tudo está perfeito, eu disse, virando-me para encarar a congregação. 200 rostos me encararam, a confusão substituindo a celebração em suas expressões. Acabei de perceber que, antes de fazer a maior promessa da minha vida, provavelmente devo ser completamente honesto sobre tudo. O aperto de Nataniel na minha mão era quase doloroso agora. Celeste, o que você está fazendo? Soltei minha mão e me afastei um pouco dele, chegando mais perto do microfone. Na primeira fila, minha mãe ficou imóvel, com um lenço esquecido no colo. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, comecei com a voz firme e clara. Significa muito para mim que vocês tenham tirado um tempo de suas vidas para testemunhar o que vocês achavam que seria o começo da minha felicidade para sempre. Murmúrios começaram a se espalhar pela congregação. Eu podia ver Priya lá atrás, com sua câmera discretamente posicionada. Mas aprendi recentemente que finais felizes são construídos com base na verdade, não em belas mentiras. E há algo que todos vocês precisam saber antes que esta cerimônia continue. Celeste. Nataniel estendeu a mão para mim, mas eu me afastei um pouco mais. Ontem, descobri que meu noivo e minha mãe estavam tendo um caso. As palavras atingiram a catedral como uma bomba. Suspiros ecoaram pelas paredes de pedra.
Alguém deixou cair o programa. Na primeira fila, observei a cor sumir do rosto do juiz Reed enquanto ele olhava para o filho. Encontrei o diário da minha mãe detalhando o relacionamento deles, continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. 3 meses de encontros secretos, mentiras e traições. 3 meses deles rindo da facilidade com que me enganavam. Minha mãe se levantou abruptamente, com o rosto corado. Celeste, pare com essa bobagem. Sente-se, Diana. A ordem ríspida veio do meu pai, que também havia se levantado do assento. Sua voz carregava a autoridade de 30 anos de ministério, e minha mãe afundou novamente no banco como se tivesse sido atingida. Nathaniel tentava freneticamente salvar a situação. Pessoal, por favor, houve algum tipo de mal-entendido. Foi um mal-entendido que vocês passaram a noite passada na casa dos meus pais? Perguntei alto o suficiente para todos ouvirem. Enquanto meu pai estava em uma reunião, planejando sua despedida de solteiro, a catedral explodiu em sussurros e suspiros chocados. O rosto de Nathaniel ficou branco. É um mal-entendido que você esteja usando nosso cartão de crédito conjunto para comprar vinho caro para minha mãe? Vinho que ela mencionou especificamente amar em suas anotações no diário sobre o caso de vocês. O juiz Reed estava de pé, encarando o filho com horror e raiva. Nathaniel, diga-me que isso não é verdade. Nathaniel olhou ao redor da catedral freneticamente, vendo sua reputação, sua carreira, sua vida inteira desmoronando em tempo real. Eu posso explicar. Ah, por favor, explique, eu disse, com a voz cheia de falsa doçura. Explique ao seu pai, aos seus colegas, a todos que acreditavam que você era um homem orado, como você seduziu a mãe da sua noiva. Explique como você planejou se casar comigo enquanto continuava seu caso com ela. O silêncio era ensurdecedor. Todas as pessoas naquela catedral estavam olhando para Nathaniel, esperando uma explicação, e ele não tinha nada. Nenhum argumento suave de advogado, nenhuma digressão encantadora, apenas a verdade finalmente exposta em toda a sua feiura. Na primeira fila, minha mãe chorava. Não as lágrimas delicadas de uma mãe orgulhosa, mas os soluços ásperos e feios de uma mulher cuja vida acabará de implodir. Celeste, ela engasgou. Por favor, você não entende. Eu entendo perfeitamente, eu disse, virando-me para encará-la. Eu entendo que você decidiu que a felicidade da sua filha era um preço justo a pagar por se sentir desejada novamente. Eu entendo que você olhou para o meu noivo e decidiu que o merecia mais do que eu. Isso não é? Eu nunca quis dizer. Você nunca quis ser pego. A verdade pairava no ar como fumaça. Minha mãe se jogou de volta no assento, seu vestido esmeralda agora parecia espalhafatoso e desesperado em vez de elegante. Olhei novamente para a congregação, família, amigos, colegas, pessoas que me viram crescer. Seus rostos demonstravam de tudo, do choque à compaixão e à raiva. Mas nenhum deles olhou para mim com pena. Isso era importante. Eu me recusei a ser alvo de pena. Quero que todos saibam que isto não é sobre vingança, continuei. Isto é sobre a verdade. Isto é sobre se recusar a construir uma vida com base nas mentiras de outra pessoa. E isso tem a ver com escolher a mim mesmo em vez de pessoas que escolheram umas às outras em vez de mim. Comecei a caminhar pelo corredor, com a cauda do meu vestido estilo catedral balançando atrás de mim como o manto de uma rainha. Ao passar pela primeira fila, parei em frente ao meu pai. Pai, sinto muito que você tenha aprendido desse jeito, mas não sinto muito que você tenha aprendido assim. Ele assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seus olhos estavam cheios de orgulho. Eu te amo, querida. Você fez a coisa certa. Beijei sua testa, sentindo o gosto de sal e tristeza, e então continuei andando pelo corredor. Atrás de mim, o caos estava explodindo. Nathaniel tentava se explicar ao seu pai furioso enquanto os convidados ficavam de pé, sussurrando e apontando. Minha mãe estava soluçando com as mãos enquanto a senhora Tim, do comitê de flores, a encarava com indisfarçável desgosto. Mas não olhei para trás. Entrei pelas portas daquela catedral com a cabeça erguida, meu vestido de noiva fluindo atrás de mim como um rio de seda marfim. O estacionamento atrás da Catedral de São Miguel era meu santuário. Fiquei ao lado do meu carro, respirando o ar fresco de outubro, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses.
Os sons do caos vindos de dentro da catedral atravessavam as pesadas portas de madeira, vozes altas, choro, o arrastar de cadeiras enquanto as pessoas se levantavam, se moviam e tentavam processar o que tinham acabado de testemunhar. Meu telefone já estava vibrando com chamadas e mensagens, mas ignorei todas, exceto uma. Priya, meu Deus! Celeste! Meu Deus mesmo! Você realmente! Você conseguiu tudo? A cada segundo. Meu editor vai pirar quando vir essa filmagem. Isso vai estar em todo lugar hoje à noite. Bom. Você está bem? Quer dizer, muito bem? Pensei na questão, parada ali, com meu vestido de noiva, em um estacionamento vazio, tendo acabado de destruir 2 vidas e possivelmente minha própria reputação. Sou perfeita, eu disse e falei sério. Em 1 hora, a história estava se espalhando como fogo em nossos círculos sociais. Em 3 horas, estava em sites de notícias locais. Em 6 horas, #VedinGrevenge era tendência nas redes sociais, com as pessoas compartilhando o vídeo de Priya e dissecando cada momento do meu confronto na catedral. As reações foram tudo o que eu esperava e muito mais. O juiz Reed emitiu uma declaração por meio de seu escritório de advocacia anunciando que seu filho estava em licença por tempo indeterminado para tratar de assuntos pessoais. Tradução: a carreira de Nathaniel estava acabada. Nenhum escritório de advocacia em Washington quis contratá-lo depois disso. Victoria Reed, mãe de Nathaniel, me enviou uma carta escrita à mão que chegou por correio naquela mesma noite. Querida Celeste, não tenho palavras para expressar meu horror com o comportamento do meu filho ou minha admiração pela sua coragem hoje. Você merecia muito mais do que essa traição. Saiba que sempre terá meu respeito e apoio. Com profundo pesar, Vitória. A congregação de St. Michael se uniu em torno do meu pai de uma forma que me fez chorar. Até domingo à noite, mais de 100 pessoas ligaram ou passaram por aqui para expressar seu apoio e indignação pelo que foi feito à nossa família. Mas a resposta mais satisfatória veio do círculo social da minha mãe. As mulheres que ela passou anos tentando impressionar com seu casamento perfeito e sua filha perfeita. Em 24 horas, ela foi discretamente convidada a renunciar ao seu cargo em 3 conselhos de instituições de caridade diferentes. Seus convites para almoço acabaram. Seu telefone parou de tocar. Diana Deren, que construiu sua identidade sendo a esposa perfeita de pastor, de repente se viu alvo de conversas sussurradas e olhares chocados por onde passava. Ela tentou me ligar dezenas de vezes. Deixei todas as ligações caírem na caixa postal. 3 dias depois do meu não casamento, sentei-me no escritório do meu pai e observei-o encher caixas com 30 anos de livros teológicos e anotações de sermões. Você não precisa se demitir, eu disse pela 12ª vez. Sim, eu acredito. Sua voz estava cansada, mas resoluta. Não posso pregar sobre a santidade do casamento quando minha própria esposa zombou dele. A congregação merece mais. Papai envelhecera anos nas últimas 72 horas. As linhas ao redor dos olhos estavam mais profundas, os ombros mais curvados, mas também havia algo de tranquilo nele. Como um homem que carregava um peso que não sabia que estava ali até que finalmente o tirou. O que você vai fazer? Recebi uma oferta para trabalhar em uma pequena igreja em Vermont. Pastor interino enquanto procuram alguém permanente. Isso me dará tempo para decidir o que vem a seguir. E mãe, seu rosto endureceu. Sua mãe fez suas escolhas. Ela pode arcar com as consequências. Sua mãe fez suas escolhas. Sua mãe fez suas escolhas. Pela janela, pude ver Diana colocando as malas no carro. Ela estava se mudando para a casa da irmã em Baltimore, o único membro da família que ainda falava com ela. Você falou com ela? Uma vez para dizer a ela que eu tinha pedido o divórcio. A palavra pairava no ar entre nós, divórcio. Na nossa família, essa palavra era impensável. Meus pais foram casados por 31 anos e construíram suas vidas inteiras em torno da ideia de até que a morte nos separe. Desculpa, pai. Não sinta. Você me salvou de viver uma mentira. Ele fechou outra caixa com fita adesiva, seus movimentos eram cuidadosos e deliberados. Eu teria ido para o túmulo sem nunca saber com quem eu realmente era casado. Uma batida na porta da frente nos interrompeu. Papai foi atender enquanto eu continuava arrumando os livros dele.
Eu podia ouvir vozes baixas no corredor e depois passos se aproximando do escritório. Celeste. Papai apareceu na porta com o juiz Reed atrás dele. Harrison Reed parecia ter envelhecido tanto quanto meu pai. Sua aparência normalmente imaculada estava amarrotada, seus olhos fundos de exaustão e vergonha. Juiz Reed. Levantei-me, alisando minha calça jeans. Estou surpreso em vê-lo. Eu precisava me desculpar, disse-lhe simplesmente. Pelo meu filho, pelo que ele fez você passar, pelo que ele fez nossas duas famílias passarem. Estudei seu rosto, procurando por sinais de culpa ou ressentimento, mas encontrei apenas remorso genuíno. Obrigada. Mas você não é responsável pelas escolhas de Nathaniel. Não é? Sua risada era amarga. Eu o criei para acreditar que ele tinha direito a tudo que quisesse, que seu charme e beleza o livrariam de qualquer problema. Eu criei o homem que te traiu. Não, eu disse com firmeza. Você criou um filho. Ele escolheu se tornar um homem sem honra. A culpa é dele. O juiz Reed assentiu lentamente. Vitória e eu estamos fazendo terapia, tentando descobrir onde erramos, como falhamos com ele tão completamente. Não deixe que os fracassos dele definam seu casamento, eu disse. Algumas pessoas estão simplesmente destruídas por dentro. Isso não significa que todos que as amavam também estejam destruídos. Ele me estudou por um longo momento. Você é incrível. Sabe que a maioria das pessoas ficaria destruída com o que aconteceu com você. Em vez disso, está oferecendo sabedoria a um velho tolo. Aprendi com os melhores, disse eu, olhando para meu pai. Depois que o juiz Reed foi embora, papai e eu terminamos de fazer as malas em um silêncio confortável. Quando o sol começou a se pôr, pintando seu escritório em tons de dourado e âmbar, ele fechou a última caixa e olhou ao redor da sala que havia sido seu santuário por mais de uma década. Algum arrependimento? Perguntei. Sobre o divórcio? Sobre ir embora? Não, ele fez uma pausa. Sobre criar uma filha corajosa o suficiente para escolher a verdade em vez do conforto. Nunca. 6 meses depois, eu estava nos jardins atrás do meu novo apartamento em Alexandria, Virgínia, observando a primavera emergir das garras do inverno. Flores de cerejeira pontilhavam a paisagem como confete rosa, e o ar cheirava a grama fresca e possibilidades. Meu telefone tocou. A ligação semanal do papai para verificar como ele está. Como está Vermont? Perguntei sem rodeios. Lindo e tranquilo. A congregação aqui é pequena, mas genuína. Sem política, sem drama, apenas fé e comunidade. Você está feliz? Estou chegando lá. E você? Como está o novo emprego? 3 meses atrás, me ofereceram uma posição como editor sênior em uma prestigiosa editora em Nova York. O salário era substancial, o trabalho desafiador e, o melhor de tudo, era a 480 quilômetros de distância dos destroços da minha antiga vida. Eu adoro, eu disse honestamente. A cidade, o trabalho, o anonimato. Posso andar pela rua e ser apenas Celeste, não aquela mulher do vídeo do casamento. Ótimo. Você merece um novo começo. O vídeo do casamento acabou perdendo o status de viral, sendo substituído por novos escândalos e dramas mais recentes. Mas, durante várias semanas, fui a queridinha da internet, a mulher que escolheu a dignidade em vez do silêncio, a verdade em vez do conforto. A atenção foi avassaladora, mas, no final, fortalecedora. Recebi milhares de mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição e me agradecendo por mostrar a elas que era possível escolher a si mesmas. Você teve notícias dela? Perguntou papai, como fazia toda semana. Não, e eu não tinha dito. Diana tentou entrar em contato por meio de intermediários, minha tia, velhos amigos da família e até mesmo meu antigo chefe. Mas deixei claro que não tinha nada a dizer a ela. Algumas traições eram profundas demais para o perdão. Pelo menos não o tipo de perdão barato que finge que nada aconteceu. Talvez um dia eu consiga conversar com a minha mãe, mas não hoje. Ainda não. E quanto ao Nathaniel? O advogado dele entrou em contato com o meu mês passado. Aparentemente, ele está em terapia e quer se redimir. Eu ri, mas não havia mais amargura nisso.
Eu disse ao meu advogado para informá-lo que a melhor reparação que ele poderia fazer seria me deixar em paz para sempre. Depois que terminei a ligação, sentei-me no meu jardim com uma xícara de café e meu último manuscrito, um livro de memórias de uma mulher que reconstruiu sua vida depois de descobrir o caso de 20 anos do marido. Os paralelos com a minha própria história não me passaram despercebidos, mas aprendi a encontrar força nas histórias de sobrevivência de outras pessoas em vez da dor de suas traições. A campainha tocou, interrompendo minha leitura. Eu não esperava ninguém, mas quando abri a porta, encontrei um entregador segurando um enorme buquê de flores silvestres, do tipo que eu queria para o meu buquê de casamento em vez das rosas e peonias escolhidas pela minha mãe. O cartão era simples, por escolher a si mesmo, de alguém que entende, um amigo. Sem assinatura, sem endereço de retorno, mas eu não precisava de um. Nos últimos meses, entrei em contato com dezenas de mulheres que encontraram coragem para deixar relacionamentos tóxicos, para falar a verdade aos poderosos e para escolher a própria felicidade em vez do conforto dos outros. Éramos uma irmandade de sobreviventes e cuidávamos umas das outras. Arrumei as flores silvestres em um vaso e as coloquei na mesa da cozinha, onde sua beleza natural iluminou todo o ambiente. Então voltei para o meu jardim, para o meu manuscrito, para a vida que eu estava construindo, uma escolha deliberada de cada vez. Um ano depois, eu estava no pódio do grande salão do Meridian Hotel, observando centenas de rostos, escritores, editores e leitores que se reuniram para a Conferência Nacional de Literatura Feminina. A placa de identificação na minha frente dizia: Celeste Deren, palestrante principal, o poder da voz autêntica. Há um ano, comecei, com a voz ecoando facilmente pelo sistema de som. Fiquei em pé diante de um altar, diante de 200 pessoas, e fiz uma escolha que mudou tudo. Não a escolha que todos esperavam que eu fizesse, mas a escolha que honrou quem eu realmente sou. Na plateia, pude ver mulheres concordando e se inclinando para a frente em seus assentos. Minha história se tornou um marco para muitos. Não pelo drama ou pela vingança, mas pela verdade mais profunda que representava. Somos ensinados desde a infância que manter a paz é mais importante do que manter a nossa dignidade. Que ser gentil é mais valioso do que ser honesto. Que o conforto dos outros importa mais do que a nossa própria verdade. Fiz uma pausa, pensando naquela manhã no quarto de hotel, quando me olhei no espelho e decidi me tornar alguém nova. Mas aqui está o que eu aprendi: quando você escolhe a verdade em vez do conforto, quando você escolhe a si mesmo em vez de pessoas que escolheram te trair, você não muda apenas a sua própria vida. Você dá permissão a todos que estão assistindo para fazerem o mesmo. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Depois do meu discurso, dezenas de mulheres se aproximaram de mim para compartilhar suas próprias histórias de escolha da coragem em vez do silêncio, da autenticidade em vez da aprovação. Mais tarde naquela noite, eu estava sentado no meu quarto de hotel com uma taça de vinho, lendo mensagens de mulheres que assistiram ao meu discurso na conferência online. Suas palavras eram variações do mesmo tema. Obrigada por me mostrar que era possível. Obrigada por escolher a verdade. Obrigada por se recusar a ficar em silêncio. Meu celular vibrou com uma mensagem do papai. Assisti ao seu discurso online. Mamãe ficaria orgulhosa. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo. Ele se referia à minha avó, é claro. A mulher cujo véu eu usei no dia em que não me casei, que me ensinou que a força pode se transformar em graça, e que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir a crueldade de outra pessoa. Mas parte de mim se perguntou se ele também se referia a Diana. Se em algum lugar em Baltimore, vivendo com as consequências de suas escolhas, minha mãe tivesse visto sua filha falar sobre coragem e sentido algo como orgulho misturado com arrependimento, eu provavelmente nunca saberia, e eu estava bem com isso. Do lado de fora da janela do meu hotel, a cidade de Nova York brilhava como diamantes espalhados contra veludo preto. Em algum lugar naquele labirinto de luzes, milhões de pessoas faziam escolhas. Algumas corajosas, outras covardes, algumas que mudariam tudo. Levantei minha taça de vinho em um brinde silencioso a todos eles, mas especialmente àqueles que escolheram a si mesmos quando o mundo lhes disse para escolher o silêncio. Seria mais fácil para aqueles que dissessem a verdade quando contassem mentiras. Aqueles que saíam de belas prisões disfarçados de felizes para sempre. Um brinde aos que escolhem a liberdade, pensei. Mesmo quando a liberdade parece ser estar sozinho diante de um altar, contando a verdade para pessoas que preferem acreditar na mentira.
terminei meu vinho, fechei meu laptop e me preparei para dormir. Amanhã, eu voaria de volta para minha vida em Nova York, meu trabalho, meu apartamento, meu jardim de flores silvestres. A vida que construí não sobre a fundação de outra pessoa, mas sobre minha própria verdade inabalável. E se isso não fosse um final feliz, seria algo ainda melhor, um começo que pertenceu inteiramente a mim. Às vezes, a maior vingança não é a destruição, mas a libertação. Às vezes, a coisa mais poderosa que uma mulher pode fazer é escolher a si mesma quando todos esperam que ela escolha o silêncio. E às vezes o melhor final feliz não é aquele que você planejou, mas aquele que você cria quando finalmente aprende a valorizar sua própria verdade acima do conforto dos outros.